Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Eu lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir de nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Em um mundo cheio de opiniões diferentes, a fé e a razão se encontram frente a frente. De um lado, um pastor defendendo suas convicções. Do outro, 25 ateus prontos para questionar cada argumento. Será que a fé consegue responder às dúvidas da razão? Ou as perguntas vão falar mais alto? Prepare-se para um debate intenso, direto e sem filtros. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Tá bem? Vou bem. Senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Olha. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu tenho uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente.
e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim que você está julgando com pessoas inteligentes. Tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo. Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com uma criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter um filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém, a igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco, isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionada a comportamentos nossos, porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, e nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Prazer. Cássio. Eu sou uma pessoa que eu passei por algumas religiões, né? Só nunca peguei as religiões do Oriente, porque eu nunca viajei pra lá, nunca... Mas de todo um pouco eu li alguma coisa. A Bíblia em si, ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino, que era credor de um deus pagão, e nós não era vivo na época, pra dizer se era ou não era. Em termos de caráter... Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Em termos de caráter, vai de cada um. Se tu quiser matar, se tu quiser ir pro crime, se tu quiser fazer alguma coisa errada, isso é intolerância sua ali. É uma tolerância sua ali. A Bíblia em si, eu já começo a derrubar ela porque ela não é um livro sagrado. Ela é um livro montado. Ela é um livro onde o Deus do Velho Testamento é um Deus invejoso, é um Deus ciumento, é um Deus que... Você está pressupondo que Deus existe, né? Não. Porque Deus pode existir e não ser da forma que você gostaria que ele fosse. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. É muito importante, porque muita gente diz assim: Deus não existe porque Deus não é assim, não é assim, não é assim. Acontece que Deus não é da forma que nós gostaríamos que ele fosse. Assim como você não é da forma que eu gostaria que você fosse, ou eu não sou da forma que você gostaria que fosse. Imagine você dizer para sua esposa, uma pessoa dizer para a esposa assim, ó: eu só amo você se você for da forma que eu gostaria que você fosse. Isso é extremamente desrespeitoso para a esposa, o que dizer em relação a Deus. Então o fato de você identificar um Deus, que é um problema de teologia, você identificar um Deus que não é da forma que você gostaria que ele fosse, nem de perto é uma prova para a inexistência de Deus. Não, eu não cheguei na minha pergunta final. Não, o que eu gosto é assim, são objeções as suas objeções, como a de todo mundo que chegou aqui, são objeções do coração, cara.
Depois de perguntas difíceis, argumentos fortes e momentos de tensão, uma coisa fica clara. Debates como esse mostram o quanto ideias diferentes podem se confrontar de forma direta. De um lado, a fé tentando explicar aquilo que acredita ser verdade. Do outro, a razão questionando cada detalhe. Talvez ninguém saia daqui com todas as respostas, mas todos saem com algo para pensar. Porque no fim, mais importante que vencer um debate é continuar buscando a verdade, fazendo perguntas e ouvindo o outro lado. Agora a pergunta fica para você que assistiu até aqui. Quem apresentou os argumentos mais fortes? Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais debates como esse, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.